Bom, eu sou Alan Borges, eu sou graduado em fisioterapia, né? E desde a faculdade eu comecei eu entrei na universidade com o objetivo de ajudar pessoas, né? Eu achava que eu ia trabalhar principalmente com atletas, estar diretamente envolvido com o esporte. Porém, ao longo do curso e depois de formado, eu comecei a ver que eu queria algo a mais, que existiam algumas coisas que me incomodavam naquela ideia apenas de olhar um pouco mais para a doença, um pouco mais restrito, né? Com o fato de ficar muito restrito àquela situação assim, o paciente tem um problema no ombro, então ficava com a ideia de olhar apenas para o ombro do paciente e tratar, né, a situação como se o problema estivesse ali. E eu, com a minha pequena experiência na época, eu comecei a ver que talvez poderiam existir coisas a mais. E foi aí que eu comecei a procurar mais conhecimento e encontrei a osteopatia, né? Encontrei a osteopatia, fui conhecer essa filosofia, conheci um profissional, o Zezé, que me ajudou muito e me deu esses primeiros passos na osteopatia e logo no primeiro encontro eu me encantei. Eu falei, é isso que eu quero. Era uma filosofia que me dava a chance de enxergar o indivíduo como um todo, não ficar totalmente focado na doença ou no sintoma. A ideia de integrar os sistemas, né? Já que na osteopatia a gente enxerga o sistema musculoesquelético, a relação dele com o sistema visceral, craniano. Então ali eu pude ver uma possibilidade de muitas vezes tratar através de um fígado uma dor no ombro, enfim, foi para mim uma mudança muito grande da forma de enxergar o indivíduo e muitas ferramentas para poder ajudar o processo de cura, poder auxiliar os pacientes diante das suas dores e dos seus sintomas. E nessa jornada, depois já com um pouco mais de experiência, ainda eu sentia que tinha necessidade de algo a mais. Eu via que eu tinha uma boa compreensão das relações mecânicas do corpo, como, né, aconteciam as ligações dos sistemas, como uma articulação influenciava numa víscera, como uma víscera influenciava em uma articulação, porém ainda me faltava algo. Eu olhava e falava assim, tem alguma coisa a mais que está por trás dessa sintomatologia ou dessa doença. Até esse momento, com o que eu tinha, eu via muitas relações mecânicas, né? Eu achava que uma disfunção aqui poderia influenciar num outro sistema e aí o corpo ia nesse mecanismo tentando se ajustar e a doença estava nesse processo, né? Na minha jornada profissional, aí eu tive a possibilidade de conhecer a nova medicina germânica. E aí foi uma outra grande mudança, né? Porque com o conhecimento da nova medicina germânica e das 5 leis biológicas, eu pude integrar uma outra parte que eu sentia que me faltava, que era a parte da psique, né? Então eu pude entender que o corpo não respondia apenas às inter-relações mecânicas, mas que tinha um outro mecanismo que era ativado a partir de necessidades de sobrevivência do corpo físico e da pessoa, que através dessa relação com a psique, nós também tínhamos os mecanismos ditos, né, chamados de doença. Então eu pude entender uma outra forma. E hoje eu vejo que nós temos algumas possibilidades de adoecer. Foi mais ou menos o encaixe que eu precisava, né? Por quê? Clinicamente, principalmente, as pessoas procuravam o meu tratamento por causa de dor, né? A dor era sem dúvida nenhuma a porta de entrada da maioria das pessoas. E aí na minha prática clínica eu via que muitos pacientes que procuravam com dor, ao receberem os estímulos mecânicos, os estímulos no corpo, sentiam um alívio. Mas outros que chegavam com o mesmo sintoma, mais ou menos com a mesma característica, não tinham o resultado. E aí então, quando eu pude entender a interferência do psíquico, a interferência do sentir do indivíduo, eu pude entender que a sintomatologia não está só no corpo, mas muitas vezes o corpo ele está contando a história de vida daquela pessoa. E por isso que alguns tinham resultado e outros não tinham resultado. E aí eu mudei completamente a minha forma de enxergar o ser humano, a minha forma de enxergar a
a doença, né? E sem dúvida nenhuma isso trouxe uma abordagem um pouco mais global do ser humano. Muitas vezes o que a gente vai chamar de doença, né, isso é um conceito importante, na nova medicina germânica nós não usamos a palavra doença, nós consideramos a doença os rótulos que a medicina deu. Então, fibromialgia, câncer, bursite, tendinite, gastrite, isso tudo são, diabetes, isso tudo são rótulos para poder determinar uma sintomatologia. Então, quando hoje eu analiso a doença do paciente, eu estou analisando o sintoma que ele está tendo, né, que é o que ele traz, e esse sintoma relacionado com um processo biológico. Então, nós chamamos a doença como programas especiais biológicos da natureza. Eles fazem parte de um processo natural do corpo que se ajusta às exigências de determinado momento da vida. Então, a doença nada mais é do que esse processo natural. Muitas vezes, quando uma pessoa se sente doente, na verdade, é o início de um processo de cura do corpo. Então, o equívoco é a interpretação do fenômeno. Então, quando a gente analisa as respostas do organismo, esse conceito de saúde e doença, ele muda um pouco. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, para os alunos, né, que a gente deve mudar a forma de enxergar um pouco. Quando eu vejo um paciente que ele chega para mim e fala assim, eu tenho uma dor é um sinalizador do organismo, é uma forma que o organismo está tentando reparar um processo, é a forma que o organismo está tentando lidar com aquela situação. Então, a gente como terapeuta, nós atuamos com o grande objetivo de tentar dar mais possibilidades para o organismo e um certo alívio para um processo natural do corpo, desse processo natural de um programa biológico.